Olá, turminha, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre os escorpiões, tá? Então, para a gente começar falando do que são esses animais e tudo mais, tudo bem que vocês já devem conhecer um pouco dos escorpiões, mas tem algumas características que são legais da gente conversar. Então, a primeira delas é que os escorpiões, eles são aracnídeos. Eles não são insetos. Qual é a maior diferença disso? Para começar, a quantidade de patas. Aracnídeos, eles vão possuir 8 patas. Então, são 4 de um lado, 4 do outro. E aí dá 8 patinhas, tá? Os insetos, eles vão ter 3 patinhas de um lado, 3 patas do outro. E aí, são 6 patas, tá? Então, a primeira característica é isso. Que mais que a gente pode colocar? Aracnídeos nunca voam, não têm asas. Alguns insetos, como por exemplo moscas, libélulas, abelhas, eles possuem asas, então eles voam, tá? Os aracnídeos não. Então os escorpiões, eles são parentes das aranhas, tá? Eles são bem próximos ali. O que mais que a gente tem como característica principal deles? Eles possuem veneno, e esse veneno fica no fim dessa cauda dele, no ferrão, tá? Eles são carnívoros e eles se alimentam principalmente de insetos, no caso baratas. Eles se alimentam de pequenos pássaros, para alguns escorpiões grandes, lagartixa, todos os insetinhos ou bichinho pequeno eles podem estar comendo, tá? Inclusive eles são canibais. Quando falta alimento, é comum um escorpião acabar se alimentando do outro, tá? Então, eles matam os próprios colegas de espécie para se alimentar deles. Esses animais, eles são noturnos, então durante o dia eles vão estar sempre escondidinhos, no escuro, descansando, e na noite eles vão estar andando por aí. E eles também vão possuir 2 pedipalpo, que são essas pinças que ficam na frente do rosto dele, que eles usam como mãozinha, tá? Para segurar as coisas, para comer, para brigar, enfim. Eles utilizam esses pedipalpos, que são as pinças. Agora, com relação às principais espécies que a gente tem. A primeira é o escorpião amarelo, também chamado de Titus cerulatus. É o mais comum aqui na nossa região e também é o que mais causa acidente, tá? Inclusive, ele é um dos animais mais venenosos do mundo. Ele não é grande, ele tem cerca de 7 centímetros só. E a grande característica dele é que ele é meio amareladinho, tá? Então, se bater o olho assim, viu um escorpiãozinho pequeno, amarelo, você sai de perto, porque pode ser o escorpião amarelo. Aliás, é quase óbvio que vai ser o escorpião amarelo. E se ele te picar, é bem perigoso, tá? O escorpião marrom, ele fica mais na região do norte do Brasil, então não é muito comum aqui para nós, tá? Ele é muito parecido com o amarelo, só que ele é mais escuro. Ele não é tão agressivo quanto o amarelo, ele é um pouco mais calmo, e ele também tem um veneno um pouco mais fraco, tá? Agora, com relação ao Titus stigmurus, ele já tem uma coloração mais amarelada, puxada para o escuro, e ele tem um triângulo negro na cabeça dele, tá? Não vai dar para ver muito bem aí na foto, mas você identifica esse por conta de uma manchinha que parece um triângulo na pontinha da cabeça dele. O Titus trivitatus, ele já não é tão comum aqui no Brasil, e a grande característica dele é essas 3 faixas escuras no seu corpo, essas manchas negras que parecem faixas, tá? E ele também tem o mesmo tamanho do Titus cerulatus, de 7 centímetros. E por último, um dos mais conhecidos, que está sempre em filmes, que é o Pandinus imperador, é o escorpião imperador. Ele está presente mais no norte da África, tá? Então lá em cima, perto do Egito e por aí. Ele é extremamente preto, ele é o maior escorpião que existe, e ele, comparado com os outros, ele é muito dócil. Talvez até por conta do tamanho dele, que ele não precisa ficar se defendendo, ele acaba sendo até usado como pet
por algumas pessoas que gostam de animais exóticos, porque ele é mais dócil, ele ataca menos. E também o veneno dele pra gente só dá um pouco de dor. Não é, por exemplo, fatal, igual o escorpião amarelo, tá? Com relação à questão de acidentes e de onde são encontrados. Na nossa região aqui, os principais é o Titus cerulatus e o Titus barriensis, tá? Então, é esse aqui, que ele tem o corpinho meio preto e as patinhas marrom. E o Titus cerulatus, que é aquele amarelinho, tá? E mais ao norte, a gente tem o Titus obscuro e o Stigmurus. Mas essa não precisa ter tanta preocupação, porque eles só ficam mais ao norte. Porém, o mais venenoso está aqui na nossa região, tá? E aí, como que a gente pode evitar os acidentes? Primeira coisa, a gente precisa deixar o ambiente limpo, porque quando a gente acumula lixo, esse lixo vai atrair barata, vai atrair insetos, e aí os escorpiões vão também surgir, porque eles vão comer as baratas. Então, se tem barata ali, o escorpião vai atrás da comida, né? Então, sempre manter limpo os ambientes, evitar acúmulo de madeiras, troncos, ou deixar buracos nos muros e por aí vai, porque são lugares onde esses animaizinhos se escondem, tá? Se tem terreno baldio perto de casa, evitar ficar colocando fogo neles, não só pela questão do tempo estar muito seco e atrapalhar a respiração nossa, mas quando você põe fogo no terreno baldio, os animais que estão ali, eles fogem, e aí ele vai fugir para onde? Para as casas que estão em volta. Então esses animais acabam entrando na sua casa. E se por acaso esse animal já estiver na sua casa, ele vai se esconder num lugar bem escuro. Então é muito importante que de manhã, quando você vai pôr um sapato, um tênis, você virar ele, bater ele no chão e sempre olhar antes de colocar o pé dentro, porque aí você pode acabar sendo picado por um animal desse. Se houver um acidente desses, o que você pode fazer? Lava bem o lugar. Se tiver algum responsável para pegar o animal com segurança, colocar no potinho, você precisa fazer isso. E você precisa ir o mais rápido possível para o hospital, tá? O veneno do escorpião, ele causa muita dor e ele vai paralisando alguns lugares. E é muito fatal, porque ele pode fazer com que você pare de respirar. E aí você morre asfixiado. Então, se você tem um acidente ou conhece alguém que teve acidente com escorpião, o indicado é ir o mais rápido possível para o hospital, porque lá eles vão ter um remédio, eles vão ter o que a gente chama de soro, que eles vão administrar na pessoa, eles vão injetar na pessoa e vai combater esse veneno, tá? E aí você salva a pessoa. Semana que vem eu vou mandar atividade para vocês a respeito desse tema, tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida ou curiosidade, eu estou à disposição, só me chamar. Tchau, tchau, gente!